Olá, seja você aluno, aluna ou profissional de engenharia civil. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Jari. Na aula de hoje, vamos tratar do assunto de fundações profundas ou fundações indiretas. Toda fundação indireta é obrigatoriamente profunda e vice-versa. Assim, vamos dimensionar uma estaca do tipo escavada para um solo constituído de múltiplas camadas. Se nós vimos nas aulas anteriores, de forma paulatina, uma aula com uma camada de solo, depois uma aula com duas camadas de solo, nessa aula de hoje serão apresentadas várias camadas, como é até usual de se ver em relatório de sondagem. Portanto, vamos dar início à nossa aula de hoje. Fundações, aula de número 5. Dimensionamento de estaca para solo de várias camadas. Caso 3 de camadas múltiplas de solo. Bem, esse é o nosso relatório de sondagem, parte do relatório de sondagem, desse caso número 3, onde, à primeira vista, o engenheiro ou engenheira de campo ou de escritório já salta aos olhos, né, no gráfico. O gráfico vem até nós como uma primeira informação natural, pois a gente está procurando pela resistência. Então a gente nota que variando de 0 a cerca de 50, aqui o número de golpes por 30 centímetros, a resistência vem aumentando da esquerda para a direita de forma paulatina e gradual, até uma boa camada final, a cerca de 13,90 m, se não falha a memória. Então, isso é um bom indício, dá um alívio no coração da gente, pois o gráfico está aumentando a resistência. Então, opa, pelo menos uma estaca eu consigo cravar aqui. A respeito de uma fundação rasa, teremos que analisar. Então, a primeira camada é uma camada de argila, de consistência mole, você pode ver por aqui. Apenas botei as principais informações à direita, mas é uma argila. Todas as camadas são de argila, variando apenas o segundo termo, no caso plástica, consistência, no caso mole, para média, e assim por diante. Apenas nas camadas finais temos uma variação de não argila pura. Teremos uma argila siltosa e uma argila siltosa novamente. Aqui novamente argila, note que é sempre o mesmo termo, argila, mesmo material, a consistência que está variando e melhorando, porque é normal. A menos que você tenha uma camada de argila mole intermediária, é normal nos horizontes, né, de um ensaio geotécnico desse, você ter primeira camada mole, ela pode aumentar a resistência gradualmente, atingir a resistência, no caso, uma consistência média, depois aumentar gradualmente, atingir uma consistência rígida, depois dura e assim por diante. Então, apenas no final, como eu falei, argila siltosa, né, as últimas camadas, e, por fim, o trado foi interrompido na cota de 13,91 m. Isso é muito bom, temos um bom indício para um bom uso de estaca para informar o cliente. Aqui é o relatório geral, note aqui os números, número de golpes 0, 5, 10, o N, número N que nos interessa, do SPT, 20, 30, 40. Como eu falei anteriormente, os números intermediários são simétricos, ou seja, 15, 25. O 5 normalmente não vem inscrito aqui, ou escrito. No caso, então, ele seria sem número nessa região. Mas somente você já lê 5, você lê 15, o 25, o 35 e assim por diante. Note que o número de golpes nas primeiras camadas com camada mole, você vê 6 golpes para penetrar nos últimos 30 centímetros finais. Só nos interessa essa última coluna. A primeira coluna dos 30 centímetros iniciais não interessa ao calculista, apenas as 30 centímetros finais. Com 6 pancadas, né, para poder penetrar 30 centímetros. Depois 18 golpes para penetrar 30 centímetros, ou seja, aqui foram necessários 6 apenas, aqui foram necessários 18 golpes. E foi aumentando, 38 golpes para penetrar 30 centímetros. Aqui já tem um solo muito bom, com N igual a 30, mas o solo foi além e atingiu resistências além do limite do gráfico. Normalmente o gráfico ele termina com 50, o colega deve ter abreviado aqui em escala, de 40 a 50, mas normalmente o gráfico é interrompido a 40 na leitura, e eu chamo assim de disparar, ele vai além. E aqui o colega anotou 64 golpes em 30 centímetros, 51
Então, magnífico, a resistência foi aumentando à medida que a profundidade foi avançando. Então, aqui as camadas, a primeira camada de 1 metro, note que aqui nós temos 1 metro, 2 metros, 3 metros. Então, até esse horizonte aqui, esse nível, seria 1 metro. 2 metros seria aqui até esse segundo horizonte. 3 metros. Note que 4 metros está alinhado. Então, o limite entre um e outro será entre um número e outro. Então, aqui 6 metros, 8 metros e assim por diante. Cada camada, apenas separei aqui a grosso modo. A primeira camada a gente ignora, que é uma camada de 1 metro de solo, a gente considera um solo de agricultura, desconsidera, independente do que seja, concreto, rocha, desconsidera o primeiro metro aqui de solo. O segundo metro, no caso, apenas coloquei em vermelha porque é uma argila mole. Tem que ter um critério aqui, um cuidado. Iremos ver isso com calma depois nas aulas de fundações rasas. Por conseguinte, você vai ter consistência média, uma argila marrom de consistência média. O que interessa para a gente é o tipo do material, no caso, uma argila pura e consistência média. O número de golpes, né? Basicamente o material e o número de golpes. Por ser uma argila, apenas identifiquei como média. A segunda camada, uma, duas, terceira camada, ignorando a primeira camada de 1 metro. Uma argila de consistência dura, depois consistência rija, depois dura novamente. Por fim, uma consistência dura, mais uma argila siltosa. E, finalmente, a última camada de argila siltosa novamente. Então, aqui, interrupção do gráfico. É importante você traçar uma linha no AutoCAD, ou com uma reta, uma régua sobre o papel do relatório impresso, para você aferir a resistência final no gráfico. Resistência de ponta. Aqui temos o método executivo, é interessante apenas mostrar o trado cavadeiro, o trado helicoidal, circulação de água, revestimento, que são representados por essas siglas aqui à esquerda, TC, TH, CA. Relatório muito bem organizado. Aqui nós temos as siglas. O TC, ele utilizou um trado concha até essa profundidade de cerca de 1 metro de profundidade. O trado TH seria o trado hélice. Ele utilizou até o limite, até onde o trado deu impenetrável, até onde se deu impenetrável ao trépano, digamos assim. Se há circulação de água, não houve necessidade de circulação de água. E o revestimento também aqui não foi utilizado, ele não mostra sinais do símbolo do revestimento. O esquema elucidativo, apenas para a gente entender como engenheiro, agora engenheira, do ponto de vista estrutural. Bem, nosso objetivo principal vai ser dimensionar uma estaca escavada com um bulbo de pressão que é alargado pela pressão de injeção da nata de cimento e depois ele segue de forma irregular com uma boa resistência de atrito entre a interface concreto e solo. Aqui, primeira camada, a gente vai sempre analisar do metro menos 1 metro, nunca de 0 metro, a gente ignora o primeiro metro, de 1 metro até o impenetrável trépano, que se deu a 13 metros e 91. Então, nós iremos calcular o N médio, cada camada, descartar o primeiro metro, descartar a vegetação, primeiro metro de solo. Nós iremos calcular juntos a resistência lateral do fuste, a resistência lateral ou de fuste da estaca, que é na interface, a resistência da interface solo concreto. E, por fim, a resistência de ponta, e somar essas duas parcelas, o PL e o PP, a fim de aferir se a estaca conta da resistência ou não. Aqui uma foto mostrando apenas os ensaios que veio nesse relatório, mostrando para você com mais peculiaridade as amostras como elas são retiradas em campo, em loco. E aqui, esse primeiro metro, apenas mostrei que esse segundo metro, eu descartaria se fosse uma fundação rasa, com argila mole, e nós já tínhamos uma argila muito boa aqui. Mas por ser uma estaca, vamos considerar no cálculo. Mas eu retirei aqui de propósito apenas para deixar você refletir sobre esse primeiro metro de camada mole, considerar ou não, no caso de uma fundação rasa, que a gente pode ver futuramente. Item 2. Vamos calcular agora por itens cada camada. Primeiro, vamos considerar a camada de argila mole. Como todas as camadas são de argila, só varia no final a argila siltosa, eu apenas diferenciei mole, média, rija e dura, basicamente. A primeira camada é a camada de argila mole, ela dista, né, da distância de 1 metro até 2 metros, então ela tem uma variação de 1 metro.
Na verdade, ela dista de 0 a 2 metros, mas a gente desconsidera o primeiro metro, então começa a contar a partir do -1 metro. Então, 2 metros menos 1, ela tem uma espessura, uma camada com 1 metro de espessura. O n médio é super simples, só vai ter um valor de n aqui, a gente só contabiliza isso, não contabiliza os dois, seria 6, o n 6, 6 golpes para penetrar o mostrador em 30 centímetros finais, um belo valor de n para uma residência, uma casa, de um andar, 2 andares, e dividido por uma amostra. É uma média aritmética simples. Então, n é igual a 6. Então, a gente já preencheu aqui na tabelinha essa primeira linha do Excel reservada para essa primeira camada de argila mole. Então, 1 metro de espessura, 6, o número n médio. Dando continuidade, preencher a tabelinha, a gente vai lá para o AOC Veloso e vê as tabelas propostas dos valores definidos de K e de alfa. Para os valores de K, você vai ter que nós temos uma argila purinha, não tem presença de finos como areia ou siltes, apenas argila. Então, o K para argila é 0,20, super simples. Muito cuidado com a unidade, meganewtons por metro quadrado, quando for preencher sua tabela no Excel. Continuando pelas propostas por Arqui Veloso, apenas representando aqui mais uma vez, reforçando, antes da continuidade, aqui a classificação do material foi argila, apenas reforçando, sempre leia da esquerda para a direita, então, o primeiro material que ele mostra, primeira palavra na frase, nessa sentença, é argila. Então, argila é o material mais constituinte. Caso houvesse um silt, uma areia escrito da esquerda para a direita, esses materiais viriam também como constituintes, mas em menor quantidade. Então, é sempre do material em maior quantidade para o material em menor quantidade. Nesse caso, temos só argila, então é só argila mesmo nessa camada de solo. E da argila, obtivemos esse valor de K igual a 0,20 meganewtons por metro quadrado. O termo variegado, que ele não aparece, vai aparecer em outros, apenas reforçando que variegado significa coloração variada. Caso você encontre esse termo, é muito comum em relatório de sondagem. Valor de alfa. Dando continuidade, então, aos valores propostos por Alck e Veloso, dois engenheiros fantásticos, criadores desse método que eu apresento aqui nessa aula, pesquisadores. Nós temos aqui argila pura. O valor de alfa está aqui em percentual. Muito cuidado, muita atenção, porque o valor de alfa ele é dado em percentual. Então, você vai anotar no Excel o valor em percentual. Não coloca 0,06, coloca 6%. Os valores de RP e RL. Até aqui são valores que a gente consulta nas tabelas, e daqui em diante são valores que a gente vai utilizar apenas resolver as equações e obter os outros resultados. O RP, resistência de ponta, K vezes N. Não nos interessa resistência de ponta na camada intermediária, só na última camada que vai nos interessar. Depois da última camada, a resistência de ponta vem isolado. A gente preenche por uma mera formalidade. A resistência de ponta, até essa camada seria 0,20 vezes 6, o N, no caso, é igual a 6, o N médio, o K é 0,20, você multiplica, vai obter um valor em meganewtons por metro quadrado, transforma para newtons por metro quadrado e, por fim, para quilonewtons por metro quadrado. No Excel você pode transformar direto de meganewtons para quilonewtons, ou já resolver a equação logo em quilonewtons por metro quadrado em sua tabela. O RL, resistência lateral. Aí sim, ela nos interessa, pois iremos extrair a resistência lateral dessa camada de 1 metro de argila mole. Então seria o alfa K vezes N. O valor de alfa da tabela do Alck Veloso, o valor de K da tabela do Alck Veloso, 6 metros seria, 6, perdão, seria o valor do N, ele é adimensional, 6 golpes para penetrar o mostrador em 30 centímetros finais. Cuidado para dividir por 100, o valor de 6%, na hora de efetuar a equação a conta. E aqui, note que esse valor de 0,20 vezes n já foi encontrado aqui em cima. Então, você poderia aqui no Excel já multiplicar 6% direto por 1.200 e obter o valor de KL, que é alfa vezes K, vezes N. Obtendo, portanto, o RL. Isso aqui que nos interessa, vai ser muito importante no final para computar. Nós iremos chegar até aqui ainda, mas é o primeiro valor de resistência lateral sem considerar o fator de segurança. Então, 72 kN por metro quadrado, isso aqui é importantíssimo. É o primeiro valor importante para cada camada. Continuando as nossas equações, resolvendo as equações, nós vamos ter que encontrar o perímetro. Para encontrar o perímetro, primeiro vamos ter que encontrar
Botar um diâmetro de estaca. Vamos adotar nesse exemplo uma estaca com 30 centímetros de diâmetro. O perímetro da estaca é dado por 2π, né, vezes r, ou 2πd sobre 2. Você vai ter 2π 30 centímetros sobre 2. No caso, 94,25 centímetros é o perímetro dessa estaca de concreto armado, do tipo escavada. Assim, o perímetro vezes a espessura da camada vezes o RL, que já foi calculado, nos vai dar uma resistência literal considerando o perímetro, que é o ΔRL. O ΔRL equivale a 94,25, muito cuidado, frisei em vermelho, em centímetros, a espessura está em metro, muito cuidado com a transformação de unidades. 72 quilonewtons, né, por metro quadrado, obtendo 67,86 quilonewtons. Os fatores de segurança, apenas recordando das aulas anteriores 3 e 4, o fator de segurança F1 e F2. O F2 a gente vai utilizar para encontrar resistência lateral. O F1 vai ser para resistência de ponta. Ele varia em função do tipo de estaca. Basicamente, estaca franca, estaca cravada no solo, você obtém maior resistência de atrito lateral entre a estaca e o solo na interface, maior resistência de ponta, então ele requer um fator de segurança menor. Mas a estaca franca só pode ser executada em locais longe de perímetros urbanos para não causar danos, como mostrei lá na aula 1. Pré-moldada ou metálica, metálica é muito comum, trilho, TR, estaca, prancha, metálica também. Esses são os fatores de segurança. É bem menor, porque, lógico, você vai ser cravada, é um material que vem fabricado. O concreto também é fabricado, digamos assim, ele é constituído, né? Ele é construído, ele vem como pré-fabricado aqui. Mas a metálica, o aço, ele apresenta maior segurança, então ele tem um controle muito maior de tecnologia, de industrialização. O fator de segurança é menor. E a estaca escavada, no nosso caso, vamos encontrar esses valores sempre para a estaca escavada. Eu sempre utilizo estaca escavada em meus projetos para não causar distúrbios nas periferias, nos arredores da construção. Então, F1, 3,5, F2, 7. Então, substituindo aqui o valor, no caso F2, será o nosso valor para poder encontrar a resistência lateral de ponta final, considerando o fator de segurança apropriado. Então, aqui no finalzinho, o ΔRL sobre F2, né, o ΔRL a gente já calculou. A gente vai só dividir pelo F2, seria esse valor, mensagem 86 dividido pelo F2 seria de 7, fator de segurança. Esse perímetro já foi encontrado no item 2.5 anterior. Eu coloco aqui para frisar, para reforçar e você não se perder, eu também não me perder. E no finalzinho, dividido por 7, vai ter uma resistência aqui de 9.000 kN, seria 969, menos de uma tonelada, seja muito pouquinho, realmente condiz. Sempre analise os números que você está colocando aqui, muito, muito importante. O engenheiro, a engenheira tem que saber interpretar os valores, isso é mais importante do que sair fazendo conta. Então, note que tem cerca de uma tonelada de resistência, 1 metro de camada de solo de argila mole, um valor de N razoável para uma casa de 1, 2 andares, apenas 1 metro. A gente está considerando computar essa resistência, então está razoável. Agora vamos para a segunda camada. Primeira camada de argila mole, a segunda camada eu isolei como uma camada média, camada de argila com consistência média, que ela dista de 2 a 4 metros. Então o valor de ΔL ele vai ser computado rapidamente, 4 menos 2, que é a espessura dessa camada, obtendo o valor de 2 metros aqui de espessura de camada de solo. Essa camada de argila média. Não dá para trazer todos os números aqui, você pode voltar ou imprimir o gráfico para acompanhar essa aula. Mas não dá para trazer todas as informações, senão eu perco espaço na tela e não deixo tão legível e claro para ti. Então, o valor de N médio, média aritmética básica, 8 mais 4, golpes finais. Você lembra? Não pega os golpes iniciais. Golpes finais, 8 mais 4, dividido por duas amostras apenas. Então, você vai ter um N médio de 11. Você já preenche na tabelinha o valor de 11. O valor de K, proposto por Ock e Veloso, vou passar rápido, que é o mesmo caso, vai ser tudo argila. Argila de novo, K igual a 0,20. Não vou mostrar aquela camada intermediária, onde a gente obteve a leitura do gráfico, pois você já sabe. Aqui já pulei para o alfa. Então, de novo, vai ser argila de novo. O alfa é o mesmo 6. Então, aqui vai se repetir 0,2 e 6 para todas as camadas. Argila mole, média, rija e assim por diante. O RP e o RL, o RPK vezes N, 0,20, no caso, o K vezes 11,
no caso o N médio, que a gente obteve pela média aritmética, o valor de N, obtendo 2.200 meganewton, 2,2, perdão, meganewtons metro quadrado, que vale 2,2 vezes 10 a sexta newtons por metro quadrado. E finalmente 2.200 dividido por 1.000, você vai ter que obter 2.200 kilonewtons por metro quadrado. Você já vem e preenche na tabelinha. O RL, o alfa KN, lembrando que a resistência de ponta não nos interessa, pois essa não é a camada final. A gente obter a nossa resistência da estátua. Então, você já vem aqui para o RL, que é o que vai nos interessar para cada camada. Seria 6%, não muda, 0,20 é a mesma argila, 11 é o valor que muda, o N médio. Então, 0,26 não vai mudar para todas as camadas que têm argila pura, pois perante o álcool veloso, eles analisam apenas se é material argila, silt, areia. Ele não analisa se é consistência média, rija, dura e assim por diante. Então, todas as camadas vão ter o 6%, 0,2, modificando apenas o valor de N médio. Mas eu insisto em fazer aqui passo a passo com você para você ganhar mais confiança. 6% dividido por 100, esse valor novamente você pode multiplicar direto por 6% vezes esse valor de 2.200 para obter o valor de RL, né? Primeiro RL da equação. 132, ele purinho, sem considerar a multiplicação pelo perímetro e sem considerar o fator de segurança. Agora sim, o 30 centímetros já foi adotado, o perímetro a gente já falou, no item 2.5, de 94,25 centímetros para a estaca. O delta RL, mera substituição de valores, 94,25 vezes 2 metros, a espessura da camada, dessa camada de argila consistência média, não mais a mole, vezes 132 kN metro quadrado, obtendo 248,82 kN. Continuidade, né, o valor de ΔL, no caso, vezes RL vezes o perímetro, já foi calculado. Agora vamos dividir pelo fator de segurança 2. O fator de segurança 2 para a estaca escavada é de 7, vai continuar sendo igual a 7 até o final dessa aula, por todas as camadas. O perímetro já foi visto no item 2.5, não muda. Apenas, no caso, a espessura da camada de solo de 2 metros. Então, obtendo um valor de 35,55 kN. Note uma observação importante: antes nós tínhamos uma camada de 1 metro de solo com argila mole, e obtemos o valor de 9, alguma coisa kilonewtons aqui para a resistência final de fuste ou lateral da estaca. Agora nós temos uma camada de argila média, com um N naturalmente maior, por ser uma argila média, não é mais a mole, e uma espessura de camada de 2 metros, aumentando mais 1 metro de camada. Então, ao longo de 2 metros de camada de argila mole, é natural obter um valor de resistência final, já descontado o valor do fator de segurança, é muito maior ou ligeiramente maior do que o da argila mole para 1 metro de espessura. Então é importante você ir interpretando as características de cada camada com os valores que você vai obtendo final como final para resistência de fuste para cada linha de sua tabela no Excel. Então, somando a nossa resistência anterior para a camada de argila mole de 1 metro para a camada seguinte de 2 metros para a camada de argila média, você obtém até aqui uma resistência de fuste lateral para essa estaca de 45,24 kN para a estaca de 30 centímetros. A camada seguinte será a terceira camada, eu chamei de argila rija a dura. Englobei logo todo o restante de argila, no caso rija a dura. Aqui nós temos o gráfico, ela dista, né, da camada de 5 metros até 12 metros. Então se subtrai 12 metros, que seria o final, menos aqui o 4 metros, seria a cota anterior. Então 12 menos 4 vai dar 8 metros, você já preenche o valor de ΔL na tabela. O N médio, aqui como eu já englobei, é rígida e dura, de um modo geral, como uma camada só, para essa terceira camada, chamar assim, 18 mais 27, toda essa média aritmética em função do número de amostras. Temos aqui 8 amostras, né, da cota de 4 para 5 metros, até o finalzinho 12 para 13 metros. Então, some de forma aritmética, divida, e vai ter a médiazinha de 37,13. Opa, com o valor de médio, N médio aumentou bastante para o valor. A média dos valores de N finais, golpes finais, penetrar o amostrador em 30 centímetros, com uma média aumentou bastante. Note como ela foi variando de mole para média, agora de argila rija e dura, como teve um aumento significativo para o nosso valor de N médio. Continuando, o valor de K vai ser o mesmo para argila, conforme as tabelas propostas por Alck e Veloso. O valor de alfa vai ser o mesmo para argila, apenas
verificando que você está fazendo as continhas direitinho, repetir esses slides para não te deixar na mão. E por fim, agora a gente começa a fazer as continhas. A resistência de ponta, por enquanto, não nos interessa, mas a gente preenche por formalidade. Então, RP 0,20, no caso, o valor de K, vezes o valor do N médio, 37,13. Vai dar uma boa resistência de ponta, 7,426 meganewtons, que transformando em miúdos para quilonewton vai dar 7.426 quilonewtons por metro quadrado. Já a resistência lateral, sim, ela nos interessa, pois estamos somando até chegar à cota impenetrável ao trépano, que a cota a gente termina a execução da estaca. Então, a alfa K continuam os mesmos, não mudam, estão imutáveis por ser a mesma argila, não tem variação com silt e areia. O N médio aumentou bastante, foi para 37,13, divida por 100 o percentual. Aqui eu já expliquei essa passagem da conta. E você encontra o RL de 445,56 quilonewtons. Agora cabe a gente multiplicar pelo perímetro. Para a estaca de 30 centímetros, você vai ter um perímetro de 94,25 centímetros, dado no item 2,5, e você vai ter o ΔLRL como esse valorzinho aqui, multiplicando pela espessura da camada. Cuidado, que varia a espessura da camada. Então, o N, o alfa é a parcela do alfa K vezes N, que é o RL, resistência lateral. Você multiplica agora em função do perímetro, vai nos dar um valor em kilonewtons, no caso, sim, significativo de 3.359 quilonewtons para a resistência lateral. E nos falta agora apenas dividir pelo fator de segurança F2 para a estaca escavada como sendo o valor de 7, e você vai ter aqui resistência final de 479,93 kN. Aqui nós obtivemos uma resistência ao longo de uma boa espessura de camada, 8 metros de camada de argila, rija e dura. É injusto compará-la com a camada de 1 metro de argila mole, mas foi de 9, alguma coisa para 479. Então, esse solo é muito bom, que somando todas as parcelas encontradas até aqui, camada de argila mole, camada de argila média e as camadas de argila rija, dura, que eu englobei num pacote só, você obtém isso aqui. Você observa que do ponto de vista de Alck e Veloso, a gente poderia considerar isso tudo como uma camada só para Excel e somar tudo de uma vez só. Hoje nós temos argila, argila e argila. O termo mole, média e rija não varia perante os valores postos por Alck e Veloso. Mas eu mostrei aqui apenas para você ter esse primeiro contato com várias camadas. E por fim, a nossa última camada, a quarta camada, constituída de argila siltosa. Bom, aqui está o trecho até um pouquinho maior do gráfico, desse recorte do gráfico, apenas para trazer o entendimento. Não trouxe apenas o finalzinho, pois o finalzinho é bem curto, então eu tive esse cuidado contigo. Então aqui nós temos a última camada, o impenetrável trépano, 13,91. Ele vem escrito no gráfico, de alguma forma. Se você for ver aqui pela de forma em escala, fazer uma leitura em escala, o relatório é impresso em escala 1:100, se colocar aqui uma régua, você vai ver que tem cerca de 13,5 metros, mas a gente sempre afere o valor escrito pelo técnico de campo. Então, pelo técnico de campo, nesse relatório veio escrito 13,91. Então, 3,91 menos 12 equivale a 1,91 metros de camada de solo. E o N médio você pode computar como 64, que é o último valor de N com propriedade, os últimos 30 centímetros finais para cravação. Eu considero particularmente o valor de N como sendo o último valor mostrado no gráfico, o limite do gráfico. Por mais que ele ultrapasse e o colega coloque aqui o valor acima desse valor, eu sempre coloco como valor limite para o meu N um valor de 50. 40, 50 já é um ótimo, excelente número para ponta de estaca. Então, considero 50, esse é um critério meu, sendo mais conservador. Mas você volta a falar, você pode considerar 64 sem problema algum, porque está escrito no relatório, bem ensaiado. Bem, o valor de K, ele vai mudar um pouquinho, porque agora nós temos uma argila siltosa, né? Não é argila pura, nem argila arenosa, é uma argila siltosa, então um solo de argila siltosa, um K 0,22. O valor de alfa ele também muda um pouquinho, não é mais a mesma argila. Cuidado para não ficar constante no mesmo valor e acabar não percebendo essas mudanças no finalzinho. Então seria uma argila siltosa, aqui não mais argila, né? Então o valor de alfa ele mudou de 6, que era uma argila pura, agora foi para 4%, que é uma argila siltosa, como constituinte dessa camada final, antes da última camada impenetrável ao trépano.
E o RP, o RL é simples continha de novo, refazendo 0,22 agora, tenha cuidado, ele mudou um pouquinho. O valor do N médio, já é o finalzinho do gráfico, vezes 50 vezes 0,22 dá 11 meganewtons por metro quadrado, vai transformar para quilonewtons por metro quadrado e preencher na tabelinha 11.000 quilonewtons por metro quadrado. Resistência de ponta. Ainda não é resistência de ponta que nos interessa, afinal. E o RL alfa vezes Kn, né, vai ser interpretado como resistência lateral, como sendo de 4% vezes 0,22 vezes 50, que é o nosso N. Você pode considerar 64 aqui à vontade, que é o último valor, que é o valor N para essa camada. Cuidado, divisa por 100, multiplica naturalmente, e você vai ter 440 kN por metro quadrado para resistência lateral, sem considerar ainda a influência do perímetro. E agora, considerando o perímetro de 30 centímetros, uma estaca de 30 centímetros, se obtém um perímetro de 94,25 centímetros, substitui aqui na equação final 94,25 centímetros, vezes a camada de 1,91 m de espessura, vezes 440 kN por metro quadrado. E você obtém, assim, uma resistência lateral, né, final, sem considerar o fator de segurança ainda, de 792,08 kN. Por fim, agora apenas dividir no valor do resistência lateral considerando o perímetro, você considera a resistência lateral considerando o perímetro, e divide por 7, que é o fator de segurança F2, para resistência lateral de uma estaca escavada, obtendo 103,15 kN. Portanto, até aqui a gente soma, é a nossa última camada a analisar a resistência lateral, a gente soma todas as resistências, camada de argila mole, camada de argila média, camada de argila rija, a dura, e essa última camadinha de 1,91 de argila siltosa, obtendo um valor final que você pode extrair desse solo, na interface solo-estaca, você extrai uma resistência final lateral de fuste 638,32 kN. Esse valor se coloca como subtotal aqui do ladinho no Excel. Aqui ele não entra nessas camadas que a gente está estudando até aqui. Você coloca no finalzinho, na última camada, você põe um subtotal. Um total com resistência lateral até aqui obtido. E, por fim, a resistência de ponta e a resistência total. Bem, esse é o finalzinho do nosso gráfico, é idêntico ao gráfico anterior. Note que aqui está escrito o término do furo com 13,91. Mesmo que você faça uma leitura que tem 13,5 metros e considerou 13,91. Considerou não, foi averiguado em campo 13,91. O valor que interessa, o valor escrito. Aqui você traça uma linha final, uma linha horizontal, para você obter resistência de ponta. Como eu considerei 50, né, eu traço uma linha vertical, alinhado com o valor de 50, e eu vou ter minha resistência de ponta, o quê? Seria aqui o final do impenetrável trépano. Caso o gráfico continuasse aqui quebrado, você obteria aqui o valor, no caso, seria 64, o valor final, mas eu, por conservadorismo, considero o valor igual a 50. Então, se o gráfico terminasse aqui, por exemplo, você iria obter o valor mediante ao término da sondagem. A sondagem foi muito boa, deu um valor de N muito elevado. Então, eu, por conservadorismo, considero 50. Aí você pode considerar o 64 para resistência de ponta também. O NP meu será igual a 50 para essa ocasião. O fator de segurança para resistência de ponta estaca escavada é 3,5, não é mais aquele valor de 7, como para resistência lateral. E para resistência de ponta, essa equaçãozinha do Arquiveloso, N vezes K sobre F1. No caso, eu considero, repito a equação, eu considero vírgula, o cota que foi impenetrável ao trépano, para ficar bem registrado, resistência de ponta a 13,91 metros, eu vou obter um valor de N vezes KF1 equivalente a 50, que você pode considerar 64, vezes 0,22, dividido por 3,5, obtendo uma resistência de ponta de 3,14 meganewtons, que equivale, trocando em miúdos, em 3.142 kilonewtons, no caso, por metro quadrado. Então, o diâmetro adotado foi de 30 centímetros. Agora a gente calcula a área da estaca para poder calcular a resistência de ponta em quilonewtons. Então, a gente obteve a resistência de ponta, no caso, por metro quadrado. A gente vai ter agora a área da estaca, πd ao quadrado sobre a quarta. Você vai ter a área da estaca de 30 centímetros, 706,86 centímetros quadrados. Observe quando você aumenta o diâmetro da estaca de 20 para 30, como aqui o valor é ao quadrado, a área aumenta de forma consistente. Então, tenha isso em mente.
A resistência de ponta da estaca, portanto, será a nossa área multiplicado pelo RP encontrado no slide anterior, obtendo um valor final de, no caso, 0,0707, no caso, transformando aqui em metro quadrado, trocando com as unidades e multiplicando por esse valor, você vai ter a resistência final de ponta, quilonewtons, equivalente a 222,16 quilonewtons. E a somatória da resistência lateral de ponta, irada por PL mais PP, igual a 638,32, que foi a somatória, o subtotal ou total de resistência lateral obtido até a última camada, para a resistência de fuste, resistência lateral, PL, mais a resistência de ponta obtida aqui de 222,16 kN. Assim, a resistência final da sua estaca, agora sim, com propriedade, você pode falar que a resistência final é de 860,48 kN. Nos resta ainda um fator de segurança final equivalente a 2. O solo é assim mesmo. Os fatores de segurança existem para a nossa segurança e segurança do cliente. O fator de segurança final vai ser resistência de ponta, é mais a resistência lateral, que é a resistência final, dividido por 2 ainda. Não esqueça desse finalzinho antes de finalizar e começar o seu projeto, o projeto da estaca. Então, o equivalente final, a resistência final no caso ponta, mais a lateral equivale a 430,24 quilonewtons. Essa resistência que a gente conseguiu obter na interface solo-estaca, considerando os dois materiais, solo concreto da estaca, né? O solo, cimento, nata de cimento injetada da estaca. Porém, a carga nominal da estaca deve ser comparada com esse valor, e assim a gente traduz como o menor valor final vai ser o menor dos dois valores será o valor final. O valor da estaca, a carga nominal do material concreto, de uma estaca escavada, eu já dei lá na aula de número 1, né, de fundações, desse mesma playlist, onde eu mostrei para estacas escavadas Strauss, que é um bom valor para estacas escavadas, no item 5.30, slide 30. Lá eu mostro que para estaca de 30 centímetros de concreto, do tipo escavada Strauss, é de 300 kN. Portanto, o menor valor você compara agora esse valor da carga nominal do material concreto com o valor obtido na interface solo-concreto. O menor do valor vai ser o seu valor final de resistência final da estaca. Agora, o dimensionamento da estaca é bem simples. Você vai ter, no caso, para encontrar o número de estacas, basta dividir a carga solicitante ponderada, já multiplicada por 1,5 ou 2, ponderada final, na base do pilar da sua construção, e dividir pela resistência da estaca. Por exemplo, seja a carga normal ponderada, uma carga aplicada na cabeça da estaca, no fundo, na base do pilar, de um pilar central, por exemplo, de um prédiozinho de poucos pavimentos, 50 toneladas, será um pilar descarregando 50 toneladas, que equivale a 500 quilonewtons, por exemplo. Se você for encontrar o número de estacas para resistir a esse pilar, você vai ter número de estacas igual o ND solicitante dividido pela resistência de uma estaca, que a gente encontra como sendo de 30 toneladas, equivalente à carga nominal. A carga nominal ela governa, nesse caso, porque a carga da interface solo-estaca foi muito alta, na ordem de 40 e poucas toneladas. A gente considera a menor resistência aqui, e não mais aquela resistência do solo com a estaca. Então, equivalente a 1,67, duas estacas com 30 centímetros de diâmetro já é suficiente para resistir à carga desse pilar, descarregando 50 toneladas. Aqui tem a tabelinha do livro Teoria e Prática de Fundações, que eu vou deixar na referência no final dessa aula. Estaca raiz, você vai ter estacas, no caso, cargas admissíveis, pelo diâmetro da estaca. Então, você entra aqui, por exemplo, 50 toneladas foi a carga aplicada na base do pilar. Você precisou de duas estacas. Então, cada estaca vai ter que dar conta de 250 quilonewtons. Então, você divide a carga solicitante ponderada por 2. Então, 250 quilonewtons para cada uma das duas estacas. Então, você vem aqui, traça uma linha na horizontal, intercepta com o diâmetro da estaca. O diâmetro comercial de estaca não é 300, é 310, não é 400, 410, e assim por diante. O 200 é redondo, e assim por diante. Tem estacas que vêm 320, outras 310. Considera no cálculo o dimensionamento como 300 e projeto como 300. E na obra, ele vai
cotar direitinho e vai usar uma estaca com valor de diâmetro comercial. Para uma estaca com diâmetro de 310 milímetros e para uma carga de 250 quilonewtons para uma estaca, você vai precisar de 4 barras de aço de 12,5 milímetros. Não fale 4 ferros. A gente tem barras de aço, não é barra de ferro. É o ferro mais carbono, que é o aço. Então, 4 barras de aço de 12,5 milímetros. O estribo para essa estaca, o estribo helicoidal com 6,3 milímetros de diâmetro a cada 20 de espaçamento, já é suficiente. Então, aqui, a aula de número 3, eu mostro o dimensionamento da estaca. Não vou mostrar aqui, o cálculo é bem simples, eu entro em detalhes, eu mostro cota de arrasamento e tudo mais, para não perder tempo mais nessa aula. Mas ela tudo direitinho, você aplica da mesma sorte que eu apliquei na aula 3, você aplica o restante do dimensionamento para poder projetar e fazer o projeto final da sua estaca. Eu mostro o estribo helicoidal, como calcular o comprimento do estribo helicoidal para cotar, quantificar. Referências bibliográficas para essa aula. Como não poderia de ser, eu sempre cito aqui o saudoso Urbano Rodrigues Alonso. O volume 2 é o livro da capa verde. Ele traz, né, fundações profundas, estacas, fundações indiretas, e o livro Teoria e Prática das Fundações, da editora Oficina de Textos, onde tem todos esses autores como responsáveis por essa obra. É um bom livro, é um livro bem espesso, com uma boa abordagem prática e teórica para quem é de campo e quem é de escritório, serve para as duas áreas. Recomendo a leitura desse livro, se você puder, quando você tiver oportunidade. E naquela tabela, eu extraí desse livro, eu sempre utilizei em todos os meus projetos, aquela tabelinha para estaca escavada, onde mostra a armação para estaca escavada. Agradecimentos. Bem, eu gostaria de agradecer ao engenheiro Wendel Gabriel Germano, foi o primeiro aluno que eu recebi há cerca de 7 anos atrás, quando me perguntou, por gentileza, se eu poderia eh, ler o TCC dele, guiá-lo na elaboração do seu TCC final. Era o Wendel Gabriel Germano e o outro aluno era o Júlio. Foram os dois primeiros alunos que eu recebi, e lá despontou alguma coisa na minha mente. Opa, então eu vou começar a ajudar, eu vou começar ter mais contato com os alunos, os recém-formados. Na época ele era recém-formado. E aí começou minha trajetória, que aqui eu estou hoje agora no YouTube com todos vocês. Eu sou muito grato pelos mais de 300 e poucos inscritos até aqui. Muito obrigado pela gentileza. A empresa de ensaio geotécnico que forneceu a gentileza daquele relatório. Esse problema foi proposto pelo Gabriel Germano. Essa empresa de ensaio geotécnico, a Sondagri, agradeço a ela pelo relatório de sondagem que nos trouxe e a gente pôde debruçar sobre ele e extrair todo esse aparato de conhecimento e trocar nossas ideias aqui juntos. E também dedico esta aula a vários profissionais que têm demonstrado interesse particular em fundações. O Berquisten, Carlos Fajon, Carlos Rodrigues e Borges, o Duarte Engenharia, que é o colega Duarte, Eduardo Barcelos, o Francisco José Nascimento Alves, Egberto Nassar, Hildebrando Dantas, Karen Daniele da Silva Vieira, Marcelo Rocha Ferreira, um grande colega antigo da época da Ruon, hoje é engenheiro civil, um grande projetista de metálica, Pedro Eduardo Santos, faz obras belíssimas de alto padrão em casas de São Paulo, um grande engenheiro de obras, excelente padrão de casas, Rafael Croti, está se mostrando um competente engenheiro. O Reinaldo Chofi Júnior é um engenheiro antigo, das antigas, da época de ouro da engenharia. O Renan Gravata, Roberto Ruani, o Rodrigo Garcia Macedo, um excelente novo engenheiro também, Valmir Celeste. Todos, assim, já conheço, eu tenho um contato longo com esses colegas, o Watson Teixeira, Wilson Rodrigues Calderon e Yuri Ourix Rodrigues. Wilson Rodrigues Calderon, ele admira o cálculo feito à mão. Isso é muito nobre, isso é um elogio fantástico quando eu recebo isso de um colega assim formado. O cálculo feito à mão é admirado por um colega como você, pois o engenheiro tem que se calcar no seu conhecimento básico, na sua confiança vem no seu conhecimento básico. Então, primeiro pule a mão, depois passe para o Excel e depois você começa a utilizar um software. Não pule as etapas. É muito perigoso utilizar um software sem ter esses fundamentos iniciais e bem fundamentados na sua cabeça. Bem, agradeço por me prestigiar, você que chegou até aqui nessa aula. Essa aula foi preparada por várias noites, né, adentro, sem dormir,
preparando com todo cuidado para poder tentar entregar a tempo uma aula completinha para poder te guiar em seus projetos de fundações. Muito obrigado. E deixo aqui as minhas obras, publicadas pela editora Oficina de Textos, o livro de estruturas metálicas e o livro de pavimentos industriais em concreto armado, que vai ser lançado agora em março deste ano de 2023. Deixo aqui as minhas duas obras, caso você tenha interesse, quando você puder, não deixe de adquirir, vai te ajudar muito. Toda a minha carreira de estruturas metálicas está fundamentada nesse livro, mais de 20 anos de metálicas, escritórios, fábricas, e aqui toda a minha carreira de pavimentos rígidos, começando como um aluno recém-formado, que recebeu esse desafio de peito e mente aberta e acabei me tornando um especialista nessa área. São dois livros calcados em casos reais que eu dediquei um tempo enorme para poder trazer para vocês. Muito obrigado.